Vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da ASAS 2154 nos últimos pregões. Após atingir sua região de cotação mínima, as ações ASA 3 deram uma reagida. Vou trazer para vocês os principais pontos, últimas notícias importantes e o que pode ter influenciado a reação compradora desses papéis. Será que a ASA 3 tem potencial para atingir a região dos R$ 90, zona em que foi negociada na metade de 2023? Deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação de ASA 3 no dia que você está assistindo esse vídeo. A ASA 2154, meus amigos, é o maior grupo de moda da América Latina, contando com 27 marcas e com 2.000 lojas, 1.500 franquias e 21.500 multimarcas, por onde passam 11.000 clientes. A receita da empresa passa dos 12 bilhões de reais e ela surgiu em 2024 através da fusão de dois gigantes do setor de modas e calçados, a Arezzo e o Grupo Soma. Só que, ultimamente, os antigos donos da Arezzo e do Grupo Soma andam se bicando, meus amigos. Atualmente, os controladores detêm 34,4% das ações, o Free Float, ações de livre circulação, mais de 63%. Dos acionistas do Free Float, com participação relevante, nós temos a Westwood, com 9,5%, e a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, com 5%. Então, a ASAS é uma empresa com a participação da BlackRock. Quando vamos olhar as marcas, nós temos as divisões, né? Shoes and bags, bolsas e calçados, moda feminina, moda masculina e moda que eles chamam como básica. Nós temos marcas como Arezzo, Schutz, Ana Capri, Farm Rio, temos a Reserva, que você encontra aí no YouTube, em alguns merchants. E temos a boa e a velha Hering, né? Que já foi uma marca acessível, mas depois ela foi adquirida pela Arezzo e agora faz parte de uma das marcas da ASAS 2154. E um dos destaques dos últimos dias é a possível venda da ASAS da Farm Rio. Por que isso é importante? Seria uma forma de destravar recursos. De acordo com a companhia, eles, após pedirem esclarecimentos por parte da companhia, confirmam que contratou um banco Morgan Stanley para assessorar na avaliação de alternativas estratégicas envolvendo a marca Farm Rio, com o objetivo de destravar o valor dessa marca. Além disso, a companhia ressalta que até o presente momento não há qualquer decisão tomada, operação aprovada, estrutura definida, proposta formal ou nada vinculante relacionado à venda desses ativos. Isso foi um fato relevante do último dia 19, então isso aqui ajudou a dar uma animada nas ações da ASA 3. Só que apesar de todo aquele otimismo envolvendo os antigos sócios, os antigos donos da Arezzo e do Grupo Soma, daquela alegria inicial, agora, meus amigos, o Roberto Jatahy, esse cabeludo aqui, o antigo dono do Grupo Soma, e o Alexandre Birman, antigo dono da Arezzo, eles estão se bicando. Por quê? Inventaram de mexer na estrutura de negócios da companhia. Aí alguns não gostaram. Quem foi que não gostou aqui? Olha só, todo mundo sorridente, agora acho que o sorriso não tá assim tão largo não. Então aconteceu, olha, vamos entender primeiro a estrutura da companhia. No conselho de administração, que é quem toma os rumos aqui, quer dizer, quem administra a empresa, você tem o presidente, que não faz parte nem do Grupo Soma e nem da Arezzo, é um presidente independente, que é a Silva de Souza Leão Vanderlei. E nós temos tanto o Alexandre Birman como o Roberto Jatahy como membros efetivos, mas não são presidentes. E na diretoria, o que nós temos? O diretor-presidente é o Alexandre Birman. E o Roberto Jatahy é um diretor sem designação específica. Então, quem decide, na teoria, os rumos da companhia é o Alexandre Birman. Então aí já pode se bicar, né? Porque um pode não concordar do jeito que o outro tá levando
os rumos da companhia. Esse é o Alexandre e esse é o Roberto Jatahy. Aqui é da Arezzo e aqui era do Grupo Soma. Então o que aconteceu, meus amigos? Lá em abril ocorreu uma mudança. A divisão de moda feminina, ele foi lá pro cabeludo, o Roberto Jatahy. E ele reassumiu também como o CEO dessa unidade, do qual ele é o sócio fundador. E a divisão de homens foi para o David Pitton, que é o CEO das unidades básicas e de calçados e bolsas. Só que aí o que aconteceu? O Roberto Jatahy ele não ficou muito feliz com as mudanças. Aí ele ingressou com uma ação judicial contra a companhia. Nós tivemos o autor, Roberto Jatahy, com a ação judicial contra o Alexandre Birman, e a companhia Asas de 2054 entrou como interessado, já que é uma empresa que pertence a eles. Então o que ele conseguiu aqui, ó, na justiça? A unidade de negócios de vestuário feminino continua com ele, a unidade de negócio de vestuário masculino também, e ele permanece na sua função de Chief Brand Officer, o CBO. E além disso, além dessa decisão na justiça, desse processo na justiça, ele também entrou com processo de arbitragem. Inclusive, tinham 2 processos de arbitragem, o 325-2026 e o 326-2026. O Alexandre Birman cancelou um e ficou apenas com o 2025-2026. Aqui temos a demanda societária na justiça e mais abaixo temos justamente o processo de arbitragem, que é quando você chama um terceiro para falar, olha, quem é que tem razão aqui? O Roberto Jatahy ou o Alexandre Birman? É isso que vai decidir um terceiro. Esses processos geralmente costumam demorar, então é muito mais fácil se eles conseguirem se entender quem vai ficar controlando o quê. E agora, partindo de abraços, beijos e abraços, a realidade é bem mais dura. E o conflito, meus amigos, desses sócios fez com que o Itaú entrasse em cena para discutir uma possível cisão. Primeiro saiu notícias nos jornais e depois a companhia, ao ser questionada, falou o seguinte, ó, em resposta à notícia divulgada no jornal Valor Econômico, exclusivo, o desenho do plano de cisão e o futuro de Birman e Jatahy, em especial a respeito das supostas discussões envolvendo a cisão da Asas 2154 e potencial segregação dos ativos dos acionistas criadores Alexandre Birman e Roberto Luiz Jatahy, a companhia esclarece que não tem conhecimento de qualquer decisão tomada, operação aprovada, proposta formal ou instrumento vinculativo relacionado a uma eventual cisão da empresa. Isso foi uma resposta que veio ali em maio de 2025. Só que, sobre a Asas ter contratado o Itaú para assessorar em conversas sobre uma eventual cisão, que foi uma matéria do Globo, aí eles já foram um pouquinho diferentes. Ó. A companhia esclarece que no curso regular de seus negócios e em linhas com práticas adotadas no mercado, avalia continuamente oportunidades e alternativas estratégicas. E nesse contexto, contratamos o Banco Itaú para a prestação de serviços de assessorias financeiras relacionadas à avaliação de diversas oportunidades estratégicas que poderão envolver a companhia, seus controladores ou seus ativos, seus controlados ou seus ativos. Ressalte-se que essa contratação é apenas preliminar e exploratória, visando o suporte em análise econômico-financeira de oportunidades e de possíveis estruturas para as alternativas eventualmente identificadas que até o momento não ocorreram, ou seja, está no radar sim dos controladores uma possível cisão, ou seja, a volta da Arezzo e a volta do Grupo Soma. E nesse último fato relevante, o último comunicado importante divulgado pela companhia, foi justamente o que animou o mercado. Parece que a venda da Farm Rio é um dos fatos que pode destravar valor ou animar aqui as ações ASA 3. Em relação a Asas 2154, o que é que nós vamos ter? É uma companhia que atua com o setor de moda, mas é uma moda assim com clientes mais caros, né? Clientes de poder aquisitivo maior. Quando vamos ver o último resultado, a companhia teve redução de receita,
O lucro deu uma encolhida legal, da faixa dos 118 milhões, caiu para 38 milhões e meio. Nos últimos 12 meses, as ações, mesmo com essas últimas altas, estão caindo quase 50%. O dividend yield da companhia é bem interessante. Cotação máxima nos últimos 12 meses na região dos 42 e a mínima aqui nos 16, que atingiu esses últimos dias. Quando vamos pegar indicadores, dividend yield próximo dos 13, PL de 4, e é uma das ações que negocia com um PL de 0,5, abaixo do seu valor patrimonial. E quando vamos ver a grande desvalorização dos papéis dos 90 para abaixo dos 20 reais, nós vamos ver que o mercado aparentemente está falando assim, opa, o papel está muito barato. Inclusive, quando eu comecei a gravar esse vídeo, o papel estava com 8% de alta. Agora já deu uma enxilingada, tanto que entrou em leilão. Já está aqui com uma alta de 12%. Máxima do dia 12,9%. E vejo que são dois candles, 2 dias seguidos de forte alta, com aumento de interesse de comprados, volume aumentando bastante, em média, num dia todo. Nos últimos 20 dias, as ações estão negociando 49 milhões de reais e hoje, em 2 horas e meia, já negociaram aqui 90 milhões de reais. Então, nessa região, abaixo dos 17 reais, abaixo dos 18, entrou um interesse comprador muito forte. Lembrando que o papel ainda está em tendência de queda, tendência de baixa, operando abaixo das médias. Para cima, tem região de resistência nos 21 e nessa zona aqui entre os 23,50 e 25 reais, que é onde está a média de 200. Mas no movimento de reação compradora, ou mesmo que for um movimento de vendido soltando o ativo para vender mais acima, é um movimento que pode levar até ali a região dos 24,50. E para cima, a última resistência importante está ali, ó, R$ 28,90, zona que bateu em março de 2023. Veja como segue direitinho o desenho, ó, de um papel em tendência de baixa. Faz fundo, faz topo, volta no topo, vendedor encarca para baixo. Depois faz de novo, uma lateralização, cai. Outra lateralização, cai. E agora quebrou, por enquanto, esse desenho. Aqui o esperado é fazer um outro retângulo para baixo. Agora não, ó, saiu para cima do retângulo, o que pode levar o preço para essa zona aqui, ó, que é justamente ali a região dos R$ 21 e essas regiões mais para cima. Vamos acompanhar as ações ASA 3 nas cenas dos próximos capítulos. E você, meu amigo, o que você aguarda aí de ASAS 2154? Deixa abaixo no seu comentário. Não é inscrito, se inscreve aí. Se gostou do conteúdo, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos, tudo bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais, meus amigos.